Antes de começar esta oração, acalme o seu coração. Respire devagar, solte o peso que está apertando o seu peito e permita que a presença de Deus entre neste momento. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo sendo movido no mundo espiritual. Existe uma resposta sendo preparada. Existe uma porta sendo alinhada. Existe uma vitória que Deus já começou a construir, mesmo antes de você perceber. Talvez hoje você tenha acordado cansado, pensando em tantas coisas, tentando entender por que algumas lutas parecem demorar tanto para terminar. Talvez você tenha olhado para a sua vida e sentido que está carregando mais do que consegue suportar. Mas esta oração chega como um lembrete santo. Deus não perdeu o controle. Ele não se esqueceu do seu nome. Ele viu cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida, cada preocupação escondida atrás de um sorriso, cada pedido feito sem palavras. Agora, entregue tudo ao Senhor. Entregue as suas dúvidas, os seus medos, as suas pressas, as suas dores antigas. As notícias que te abalaram, as conversas que te feriram, as portas que se fecharam e os planos que ainda não aconteceram. Coloque tudo nas mãos de Deus, porque mãos humanas se cansam, mas as mãos do Senhor permanecem firmes. Ele sabe cuidar do que você não consegue resolver. Ele sabe abrir caminhos onde ninguém vê passagem. Ele sabe transformar espera em testemunho. Senhor meu Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti com humildade, fé e esperança. Eu não entro nesta oração confiando na minha própria força, mas confiando no Teu amor, na Tua misericórdia e no Teu poder. Eu creio que Tu és o Deus que prepara vitórias antes mesmo da batalha terminar. Eu creio que Tu és o Deus que trabalha enquanto eu descanso, que abre portas enquanto eu oro, que muda cenários enquanto eu sigo acreditando. Amado, visita agora a pessoa que está ouvindo ou lendo esta oração. Toca no coração dela de uma forma profunda. Acalma a mente, aquieta os pensamentos, retira a ansiedade e derrama uma paz que não dependa das circunstâncias. Que este momento seja separado, santo, protegido e cheio da Tua presença. Que nenhuma distração roube esta entrega. Que nenhuma tristeza impeça esta conexão. Que nenhuma voz de medo fale mais alto que a Tua voz. Senhor, muitas vezes a pessoa que está aqui se sentiu sozinha. Muitas vezes ela achou que ninguém entendia a dor dela. Muitas vezes ela tentou ser forte por fora, enquanto por dentro estava pedindo socorro. Mas hoje, Deus, revela que o Senhor estava presente em todos esses instantes. Mostra que nenhuma lágrima caiu sem ser vista. Mostra que nenhum pedido ficou perdido. Mostra que nenhuma oração sincera foi ignorada. Eu declaro em fé que este dia não será apenas mais um dia de preocupação. Este será um dia marcado pela presença de Deus. Algo poderoso está acontecendo hoje. Mesmo que os olhos ainda não vejam, a fé já começa a sentir. Mesmo que as portas ainda pareçam fechadas, o Senhor já está mexendo nas chaves. Mesmo que o impossível ainda pareça grande, Deus é infinitamente maior. Pai, eu entrego esta vida em Tuas mãos. Entrego os planos, a casa, a família, o trabalho, os estudos, a saúde, as finanças, os relacionamentos, os sonhos e as decisões.
Entrego também aquilo que a pessoa não tem coragem de falar em voz alta, mas que pesa dentro da alma. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, o Senhor alcança lugares que ninguém mais alcança. Que esta oração seja como um abraço do céu, que cada palavra carregue consolo, direção, força e fé. Que a pessoa sinta que ainda existe esperança, que ela entenda que a história não acabou, que ela receba coragem para continuar, que ela perceba que a vitória não depende da opinião dos outros, nem da força dos inimigos, nem das circunstâncias contrárias, mas depende do Deus vivo que governa todas as coisas. Senhor, eu renuncio agora toda palavra de derrota, toda sentença de fracasso, todo pensamento de desistência e toda voz que tenta dizer que não há saída. A saída, porque Tu és o caminho, a resposta, porque Tu és fiel, a cura, porque Tu és poderoso, a livramento, porque Tu és protetor, a vitória, porque Tu já preparaste algo maior do que esta pessoa consegue imaginar. Recebe, vai, esta oração como uma entrega sincera. Que o coração se abra, que a fé seja reacendida, que a alma cansada encontre descanso, que a esperança volte a respirar. Que a pessoa entenda que não está atrasada, não está esquecida e não está abandonada. O Senhor está conduzindo cada detalhe, e aquilo que parecia confusão será transformado em direção. Aquilo que parecia perda será usado como aprendizado. Aquilo que parecia fim será o começo de um novo testemunho. Deus já preparou a sua vitória. Deus já viu o final antes mesmo de você atravessar o meio do caminho. Deus já sabe como vai te levantar, como vai te guardar, como vai te surpreender e como vai mostrar. Senhor Deus, eu oro agora por proteção. Protege esta pessoa de tudo aquilo que ela vê e também daquilo que ela não consegue enxergar. Guarda a entrada e a saída, guarda o caminho de ida e o caminho de volta. Guarda o corpo, a mente, o coração e o espírito. Coloca uma cobertura de paz sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família e sobre todos os lugares por onde ela passar. Pai, visita cada cômodo desta casa, que a sala seja um ambiente de união, que o quarto seja um lugar de descanso, que a cozinha seja um lugar de provisão, que as portas sejam guardadas, que as janelas sejam protegidas e que nenhum mal encontre espaço para permanecer. Onde houve briga, derrama mansidão. Onde houve medo, derrama segurança. Onde houve peso espiritual, derrama leveza. Onde houve tristeza acumulada, derrama consolo e renovo. Eu peço, Senhor, que toda preocupação que entrou nesta casa seja retirada agora. Que toda palavra dura perca força. Que toda lembrança dolorosa seja tratada pela Tua graça. Que toda visita carregada de inveja, maldade, falsidade ou intenção escondida não tenha poder sobre este lar. Que o ambiente seja limpo pela Tua presença e que a paz volte a ocupar o lugar que sempre pertenceu a Ti.
Protege, Deus, a família desta pessoa. Cuida dos filhos, dos pais, dos irmãos, do cônjuge, dos parentes próximos e até daqueles que estão distantes. Onde houver afastamento, planta reconciliação. Onde houver preocupação, envia cuidado. Onde houver doença, manifesta cura. Onde houver confusão, traz clareza. Onde houver risco, coloca livramento. Que nenhuma notícia ruim alcance esta família, sem que antes a tua mão poderosa já esteja trabalhando. Senhor, guarda a mente desta pessoa. Existem batalhas que ninguém vê, pensamentos que cansam, lembranças que ferem, medos que aparecem durante a noite, preocupações que tentam roubar o sono. Mas eu peço que a tua paz seja como um muro forte ao redor da mente dela. Que pensamentos de morte, desistência, desespero, culpa excessiva, vergonha e fracasso sejam quebrados agora. Que a mente seja lavada por esperança, lucidez, equilíbrio e fé. Protege também os caminhos, livra de acidentes, armadilhas, atrasos perigosos, encontros errados e decisões precipitadas. Fecha a porta que parece bonita, mas esconde dor. Fecha o convite que parece oportunidade, mas traria queda. Fecha a conversa que parece inocente, mas carregaria confusão. E abre, Senhor, somente aquilo que vem de ti, aquilo que traz paz, crescimento, verdade e bênção. Pai, eu oro por livramentos invisíveis. Livra esta pessoa de palavras lançadas contra ela, de planos feitos nas sombras, de olhares carregados de inveja, de amizades falsas, de promessas vazias, de propostas enganosas e de todo tipo de influência que tenta afastá-la do teu propósito. Que o mal perca o endereço, que a confusão perca a força, que toda opressão seja desfeita diante do teu nome. Senhor, guarda esta pessoa enquanto ela trabalha, enquanto dirige, enquanto anda pelas ruas, enquanto usa o transporte, enquanto conversa com alguém, enquanto faz uma escolha e até enquanto dorme. Que os anjos do Senhor estejam ao redor, não como uma ideia distante, mas como uma proteção real, enviada pelo teu cuidado. Que a pessoa possa descansar, sabendo que não está desprotegida. O Senhor vigia quando os olhos humanos se fecham. Eu peço proteção contra perdas desnecessárias, contra roubos, golpes, enganos, traições, doenças repentinas e caminhos de sofrimento que não pertencem ao propósito de Deus. Guarda os documentos, os bens, o trabalho, os recursos, o alimento, o teto e tudo aquilo que sustenta esta vida. Não permitas que a maldade destrua o que foi construído com esforço, oração e lágrimas. Pai, coloca ordem onde há bagunça, coloca luz onde há sombra, coloca a verdade onde há mentira, coloca segurança onde há medo. Que toda energia pesada seja substituída pela presença do Espírito Santo. Que cada canto desta casa seja tocado pelo teu amor. Que a pessoa sinta a vontade de orar, de agradecer, de respirar melhor e de crer novamente. Senhor, protege também o descanso. Muitas vezes o corpo deita, mas a alma continua correndo. Muitas vezes o sono vem, mas a mente permanece lutando. Por isso eu peço que esta noite, este dia e esta semana sejam cobertos
pesadelos sejam afastados, que sustos sejam cancelados, que pensamentos repetitivos percam força, que a paz de Deus faça morada no coração. Eu declaro que a proteção do Senhor é maior que qualquer ameaça. A luz de Deus é mais forte que qualquer escuridão. A mão de Deus é mais poderosa que qualquer armadilha. E a vitória preparada por Deus não será roubada por ninguém. Aquilo que pertence ao Senhor na vida desta pessoa permanecerá firme. Aquilo que Deus abriu, ninguém fechará sem a permissão dele. Aquilo que Deus guardou. Senhor, agora eu oro por direção. Muitas vezes a pessoa que está aqui não sabe qual caminho seguir. Ela tenta tomar decisões, mas sente medo de errar. Ela olha para uma porta e não sabe se deve entrar. Ela olha para outra possibilidade e não sabe se deve esperar. Por isso, Pai, eu peço que a Tua voz seja clara, que a Tua paz seja sinal, que a Tua sabedoria ilumine cada escolha. Guie os passos desta pessoa como um pastor guia com cuidado. Não permitas que ela seja conduzida pela pressa, pelo medo, pela carência, pela raiva ou pela opinião de quem não conhece a história inteira. Que ela não escolha apenas porque está cansada de esperar. Que ela não aceite qualquer coisa apenas porque se sente sozinha. Que ela não se entregue a caminhos pequenos quando o Senhor preparou algo maior. Pai, dá sabedoria para reconhecer o tempo certo. Ensina esta pessoa a entender que nem toda demora é abandono, nem toda porta fechada é rejeição, nem todo silêncio é ausência. Às vezes o Senhor está protegendo, às vezes está preparando, às vezes está amadurecendo, às vezes está impedindo que uma escolha apressada se transforme em dor. Que esta pessoa aprenda a confiar, mesmo quando ainda não consegue compreender. Eu peço paz no coração, uma paz que não dependa de respostas imediatas, uma paz que permaneça quando a mensagem não chega, quando o dinheiro ainda não entrou, quando a pessoa esperada ainda não mudou, quando o exame ainda não saiu, quando a porta ainda não se abriu. Senhor, dá a paz que sustenta por dentro, dá a paz que não grita, mas fortalece, dá a paz que abraça a alma e diz: Deus está no controle. Restaura a alma cansada. Há pessoas que estão vencendo por fora, mas quase desabando por dentro. Há pessoas que continuam sorrindo, trabalhando, cuidando da família, respondendo mensagens, cumprindo responsabilidades, mas sentem que a alma precisa de colo, Pai. Visita essa parte escondida, toca onde ninguém toca, cura onde ninguém percebe, acolhe onde ninguém perguntou, coloca a vida onde a esperança quase apagou. Senhor, retira a confusão emocional, que esta pessoa não se perca tentando agradar todo mundo, que ela não carregue culpas que não são dela, que ela não se destrua tentando salvar quem não quer ser ajudado, que ela não aceite migalhas de amor, respeito ou consideração. Mostra o valor que ela tem diante de ti. Mostra que ela é amada, vista, escolhida e cuidada. Dá discernimento para perceber o que vem de Deus e o que apenas parece bom. Dá coragem para dizer não quando for necessário. Dá humildade
Seja firmada em oração e não em desespero. Pai, eu oro para que a ansiedade não governe mais esta vida. A ansiedade tenta antecipar dores, inventar finais tristes, criar medos antes da hora e roubar a alegria do presente. Mas agora eu peço que a tua presença reorganize o interior desta pessoa, que a respiração fique mais leve, que o coração desacelere, que a mente pare de criar tormentas, que a alma volte a descansar em ti. Senhor, se existe algo que precisa ser restaurado, restaura a fé ferida por decepções. Restaura a confiança que foi quebrada por traições. Restaura a esperança que foi enfraquecida por demoras. Restaura a alegria que foi escondida pelo cansaço. Restaura a vontade de sonhar, de orar, de acreditar e de viver com propósito. Eu declaro que esta pessoa não caminhará sem direção. Deus colocará sinais de paz, abrirá portas certas, fechará desvios perigosos e enviará pessoas que somem. O Senhor vai conduzir conversas, decisões, encontros e oportunidades. O que parecia confuso começará a fazer sentido. O que parecia pesado começará a ficar mais leve. O que parecia impossível começará a se alinhar. Pai, que esta pessoa não dependa apenas do que sente, porque sentimentos mudam. Que ela dependa da tua presença, da tua palavra, do teu cuidado e da tua fidelidade. Que ela não tome decisões importantes em dias de desespero. Que ela aprenda a pausar, orar, respirar, esperar a paz do Senhor confirmar que o coração seja guiado por ti. Senhor, dá descanso emocional. Que esta pessoa pare de brigar com lembranças que já passaram. Que ela pare de se acusar por escolhas antigas que já foram entregues a ti. Que ela pare de se punir por não ter previsto certas dores. O Senhor é Deus de recomeços. O Senhor transforma marcas em maturidade. O Senhor pega histórias quebradas, escreve testemunhos que glorificam o teu nome. Receba a direção para este dia. Receba sabedoria para esta fase. Receba paz para esta espera. Receba descanso para a sua alma. Deus não está perdido no seu processo. Ele sabe exatamente onde você está. Sabe para onde está cansando. Mesmo sem tempo, teu protome. Confia. Receba direção para este dia. Receba sabedoria para esta fase. Receba paz. Senhor Deus, eu oro agora por justiça e livramento. Tu conheces tudo aquilo que foi feito às escondidas. Tu conheces palavras ditas pelas costas, planos armados em segredo, julgamentos injustos, acusações falsas, olhares de inveja, perseguições silenciosas e dores que esta pessoa não conseguiu explicar para ninguém. Nada fica oculto diante de ti. O que os homens escondem, o Senhor vê. O que tentam manipular, o Senhor revela. O que tentam destruir, o Senhor pode restaurar. Pai, defende esta pessoa. Não permitas que ela gaste toda a sua força tentando provar quem é para pessoas que decidiram não enxergar a verdade. Que ela aprenda a descansar na tua justiça. Que ela não se contamine com ódio. Que ela não se perca em vingança. Que ela não entregue sua paz
mais nas mãos de quem a feriu. O Senhor é juiz fiel, defensor poderoso e abrigo seguro. Eu peço que toda armadilha preparada contra esta vida seja quebrada antes de produzir dano. Toda conversa maldosa caia por terra, toda mentira perca a força, toda acusação injusta seja desmascarada, toda intenção escondida seja revelada no tempo certo, toda porta aberta pela falsidade seja fechada, todo ambiente carregado de perseguição seja tocado pela luz do Senhor. Senhor, há inimigos visíveis e invisíveis. Há pessoas que sorriem por perto, mas torcem contra por dentro. Há situações que parecem comuns, mas carregam intenção de confundir, atrasar e enfraquecer. Por isso eu peço discernimento, que esta pessoa não seja enganada por aparência, que ela perceba sinais, que ela tenha sabedoria para se afastar sem culpa, para ficar em silêncio quando for prudente e para agir quando o Senhor mandar. Pai, quebra toda inveja lançada contra esta casa, contra esta família, contra o trabalho, contra os sonhos, contra o casamento, contra os filhos, contra a saúde, contra a prosperidade, contra a paz desta pessoa. Que nenhum olhar maldoso tenha poder, que nenhuma palavra contaminada encontre lugar, que nenhuma comparação, rivalidade ou maldição disfarçada alcance aquilo que o Senhor abençoou. Livra, Deus, de calúnias, livra de fofocas, livra de pessoas que distorcem palavras, livra de quem cria histórias para prejudicar, livra de quem usa a fraqueza dos outros como arma, livra de quem se aproxima apenas para saber detalhes e depois espalhar confusão. Que toda língua mentirosa seja silenciada pela verdade, que a honra desta pessoa seja guardada em tuas mãos. Senhor, eu oro contra perseguições no trabalho, na família, entre amigos, em ambientes de estudo, em vizinhanças e em lugares onde esta pessoa precisa estar. Quando alguém tentar fechar uma porta por maldade, que o Senhor abra outra maior. Quando tentarem diminuir esta pessoa, que a tua graça levante. Quando tentarem roubar o mérito dela, que a verdade apareça. Quando tentarem atrasar sua caminhada, que o Senhor acelere com justiça. Pai, também peço livramento de opressões espirituais, que todo peso estranho, toda angústia sem explicação, todo medo repentino, toda tristeza profunda e toda sensação de ataque sejam repreendidos pela autoridade do nome de Jesus. Que a luz do Senhor entre agora, que a presença do Espírito Santo ocupe cada espaço, que a pessoa volte a sentir paz, força e segurança. Eu declaro que esta pessoa não será presa em armadilhas, não será vencida por mentiras, não será destruída por inveja, não será parada por perseguição, não será definida pela opinião de quem não conhece o coração dela. A vida dela está nas mãos de Deus, e aquilo que Deus decidiu abençoar não será cancelado por maldade humana. Senhor, ensine esta pessoa a vencer sem perder a essência, que ela não se torne amarga por causa do que sofreu,
que ela não se torne fria por causa de quem decepcionou, e ela não se torne desconfiada de todos por causa de alguns. Cura o coração para que a vitória não venha acompanhada de feridas abertas, mas de maturidade, paz e liberdade. Pai, se alguém levantou injustiça contra esta vida, que a tua verdade se levante primeiro. Se alguém tentou fechar caminhos, que o Senhor abra estrada no lugar certo. Se alguém desejou queda, que esta pessoa permaneça de pé pela tua graça. Se alguém esperou derrota, que veja o testemunho nascer, não para alimentar orgulho, mas para mostrar que Deus cuida dos seus filhos. Eu oro para que toda força contrária perca poder, que toda confusão seja desfeita, que toda sombra seja iluminada, que toda corrente invisível seja quebrada, que todo ciclo de ataque, medo, perda e humilhação seja interrompido agora. Esta pessoa pertence ao Senhor, esta casa pertence ao Senhor, esta família pertence ao Senhor, estes caminhos pertencem ao Senhor. Receba livramento, receba a defesa, receba a justiça. Senhor, eu oro agora por cura, restauração e provisão. Toca no corpo desta pessoa. Toca nas áreas cansadas, doloridas, inflamadas, enfraquecidas e preocupantes. Toca nos exames, nos diagnósticos, nos tratamentos, nos remédios, nas consultas, nas cirurgias, nos sintomas e nas dores que tiram a paz. Que a tua mão alcance cada célula, cada órgão, cada sistema e cada detalhe do corpo. Que venha força, equilíbrio, recuperação e saúde. Pai, cura também o que não aparece em exame. Cura a tristeza escondida, a ansiedade silenciosa, o trauma antigo, o medo de perder, o medo de tentar de novo, o sentimento de rejeição, a dor da comparação, a culpa que sufoca e a solidão que visita a alma em segredo. Há feridas que ninguém vê, mas o Senhor vê. Há dores que ninguém sabe medir, mas o Senhor sabe tocar. Há lágrimas que ninguém ouviu, mas o Senhor recolheu com amor. Restaura a fé desta pessoa. Talvez ela tenha orado muito e ainda não viu a resposta. Talvez tenha pedido uma mudança e encontrou mais espera. Talvez tenha acreditado em alguém e se decepcionou. Talvez tenha se esforçado e não recebeu reconhecimento. Mas hoje, Senhor, reacende a chama da fé. Faz esta pessoa lembrar que a tua fidelidade não depende da velocidade das circunstâncias. O Senhor continua sendo bom. Eu oro pela família, que haja cura nas conversas, cura nos silêncios, cura nas memórias, cura nos relacionamentos quebrados. Onde houve distância, aproxima com sabedoria. Onde houve orgulho, coloca humildade. Onde houve mágoa, derrama perdão. Onde houve desrespeito, estabelece limites saudáveis. Onde houve separação emocional, cria pontes de amor, verdade e paz. Que esta família não seja destruída por palavras impensadas, nem por ataques invisíveis. Senhor, restaura sonhos. Muitos sonhos foram deixados de lado porque a vida ficou pesada. Alguns foram enterrados pela falta de apoio. Outros foram adiados por medo, falta de dinheiro ou cansaço.
Mas eu peço que o Senhor sopre vida sobre sonhos que ainda fazem parte do teu propósito. Que esta pessoa volte a acreditar que ainda pode viver coisas novas. Que ela tenha coragem para estudar, trabalhar, tentar, reconstruir, empreender, servir, amar e recomeçar. Pai, eu oro pelas finanças. Abre portas de trabalho, oportunidades honestas, clientes certos, promoções, soluções, ideias, recursos e provisão. Ensina esta pessoa a administrar com sabedoria. Livra de dívidas que sufocam, de gastos desnecessários, de golpes, de perdas e de decisões financeiras movidas por desespero. Que não falte o alimento, o teto, remédio, transporte, a conta paga e a dignidade. Que venha a provisão no tempo certo e da forma certa. Senhor, onde houver portas fechadas, mostra se é livramento ou preparação. E quando for o teu momento, abre portas que ninguém poderá fechar. Abre portas de emprego, portas de cura, portas de reconciliação, portas de mudança, portas de crescimento, portas de estudo, portas de moradia, portas de paz. Que esta pessoa não dependa de favores humanos para viver aquilo que Deus determinou. Usa pessoas, sim, mas mostra que a fonte é o Senhor. Eu peço alegria de volta, não uma alegria superficial, mas uma alegria que nasce da esperança. Que esta pessoa volte a sorrir sem culpa, que volte a sentir prazer em pequenas coisas, que volte a dormir melhor, que volte a fazer planos, que volte a se olhar com carinho, que volte a sentir que a vida pode ser bonita de novo, mesmo depois de dias difíceis. Pai, restaura a coragem quando a pessoa pensar em desistir. Lembra que a vitória está sendo preparada. Quando pensar que não consegue, lembra que a tua força se manifesta na fraqueza. Quando pensar que perdeu tempo, mostra que o Senhor redime histórias. Quando pensar que ficou para trás, mostra que o teu tempo não falha. Quando pensar que acabou, revela que o Senhor ainda está escrevendo. Eu oro por portas abertas com paz, porque nem toda porta aberta é bênção, e nem toda oportunidade vem do Senhor. Por isso, Pai, abre somente as portas que carregam vida, fecha as portas que criam confusão, desgaste, queda e afastamento da tua presença. Dá discernimento para reconhecer a diferença. Que a bênção venha sem destruir a alma, que a vitória venha com paz, que o crescimento venha com proteção. Senhor, cuida dos detalhes práticos desta vida. Cuida do documento que precisa sair. Cuida da conversa que precisa acontecer. Cuida da resposta que precisa chegar. Cuida do dinheiro que precisa entrar. Cuida do exame que precisa melhorar. Cuida da casa que precisa de ordem. Cuida da família que precisa de união. Cuida da mente que precisa de descanso. Cuida de tudo aquilo que a pessoa não consegue mais carregar sozinha. Eu declaro restauração. Restauração da saúde, da fé, da alegria, da família, das finanças, dos sonhos, da esperança e da paz. Nada está tão quebrado que Deus não possa tocar. Nada está tão perdido que Deus não possa tocar. Nada está tão perdido que Deus não possa fazer flores. Senhor meu Deus, eu encerro esta oração com gratidão. Obrigado porque a pessoa que chegou até aqui não está saindo da mesma forma. Algo já foi tocado, algo já foi alinhado,
Algo já foi entregue. Algo poderoso está acontecendo hoje. Ainda que os olhos naturais não vejam tudo, a fé sabe que o céu se move quando um coração se rende sinceramente diante de ti. Pai, eu declaro bênção sobre esta vida. Que o Senhor abençoe a entrada e a saída. Abençoe a casa, a família, o trabalho, a saúde, os planos, os caminhos e as decisões. Abençoe as mãos desta pessoa para construir com honestidade. Abençoe os pés para caminhar em segurança. Abençoe a mente para pensar com clareza. Abençoe o coração para amar sem se perder. Abençoe a alma para descansar em ti. Eu declaro que esta pessoa não viverá presa ao medo. O medo não governará suas escolhas. A ansiedade não decidirá seu futuro. A tristeza não apagará sua fé. A injustiça não roubará sua identidade. A inveja não destruirá sua bênção. A demora não cancelará a promessa. O cansaço não impedirá o recomeço. Deus está no controle e a vitória já foi preparada no secreto. Senhor, que hoje esta pessoa receba uma confirmação de paz. Que algo dentro dela diga: continue. Que algo dentro dela sussurre: confie. Que algo dentro dela se levante e declare: Deus está comigo. Mesmo que a resposta ainda não tenha chegado por completo, que a presença do Senhor seja suficiente para sustentar mais um passo, mais uma oração, mais uma noite, mais uma decisão, mais um dia de fé. Pai, abençoa quem está ouvindo esta oração pela manhã, para que comece o dia com coragem. Abençoa quem está ouvindo à tarde, para que não desanime no meio da caminhada. Abençoa quem está ouvindo à noite, para que descanse sem carregar o peso do dia. Abençoa quem está ouvindo em lágrimas, para que sinta consolo. Abençoa quem está ouvindo em silêncio, para que saiba que o Senhor entende até o que não foi dito. Eu declaro que portas certas se abrirão, pessoas certas se aproximarão, respostas necessárias chegarão. Caminhos perigosos serão fechados, armadilhas serão quebradas, notícias de paz virão. O que estava travado começará a se mover. O que estava confuso começará a se organizar. O que estava pesado começará a perder força. O que estava morto em esperança começará a respirar novamente. Senhor, que esta pessoa não esqueça: a vitória não começa apenas quando tudo muda por fora. A vitória também começa quando a alma decide confiar outra vez. Quando o coração para de se render ao desespero. Quando a mente escolhe descansar em Deus. Quando a boca decide declarar fé em vez de derrota. Quando a pessoa entende que não precisa vencer sozinha, porque o Senhor batalha por ela. Pai amado, se houver lágrimas agora, transforma em oração. Se houver medo, transforma em confiança. Se houver dor, transforma em cura. Se houver espera, transforma em preparação. Se houver perda, transforma em aprendizado. Se houver silêncio, transforma em intimidade contigo. Se houver luta, transforma
Eu agradeço pelos livramentos que já aconteceram e esta pessoa nem percebeu. Agradeço pelas portas que o Senhor fechou para evitar sofrimento. Agradeço pelas respostas que virão no tempo certo. Agradeço pelas pessoas que serão enviadas para ajudar. Agradeço pelas forças renovadas. Agradeço porque a presença de Deus é real, constante e fiel. Receba esta bênção. Que o Senhor te cubra de paz, te fortaleça por dentro, te proteja por fora, te guie em cada decisão, te livre de todo mal, te defenda das injustiças, te cure das dores, restaure a tua esperança e abra portas que tragam vida. Que você não caminhe em derrota, mas em fé. Que você não viva preso ao passado, mas aberto ao novo de Deus. Que você não aceite palavras de fracasso, porque a palavra final pertence ao Senhor. A partir de hoje, caminhe com uma certeza no coração. Deus já preparou sua vitória. Não entregue sua paz para duvidar. Não entregue sua fé pra demora. Não entregue sua alegria para quem não entende o seu processo. Continue orando, continue confiando, continue fazendo o que está ao seu alcance e deixe nas mãos de Deus aquilo que somente Ele pode resolver. Senhor, eu entrego esta pessoa mais uma vez em tuas mãos. Que a tua vontade prevaleça, que o teu amor conduza, que a tua presença acompanhe, que a tua bênção alcance cada área da vida. E quando a vitória se manifestar,